Muito bem, boa noite a todos os que estarão entrando no decorrer do vídeo. Iniciaremos hoje uma série chamada Super-Humanos. E a propósito de sermos chamados de seres humanos, todos nós, você que está me ouvindo e tudo, a humanidade é uma coisa rara nos nossos dias. Porque, infelizmente, a grande maioria de nós, a maior parte do tempo, age no modo mamífero, no modo animalesco, no modo bruto, no modo implacável, no modo competitivo. Então, essa série vai falar um pouco sobre exemplos de pessoas que agiram na sua plena humanidade, para que nós venhamos de fato a compreender o significado, a profundidade, a extensão, a aplicabilidade, a funcionabilidade de sermos humanos. O desafio é porque nós compartilhamos uma mesma plataforma, em grande medida genética, fisiológica, anatômica, dos mamíferos e de outros animais. Porém, nós somos diferentes. Quero dar aqui as boas-vindas. Eu não consigo localizar agora todos que estão entrando, mas que seja muito bem-vindo. Eu já estava em oração antes de você entrar. O tema que nós trataremos é um tema relevante, porque, assim, sendo bastante honesto e sincero, eu já agi como animal muitas vezes e me envergonho disso. Porque é muito... Ei, Sandra, boa noite. Leones, boa noite. É muito assim... É muito constrangedor quando a gente age no modo animal, né? Porque, de fato, nós temos... Você tem testosterona do mesmo jeito que... Se você é homem, né? Você tem testosterona da mesma forma como um leão tem testosterona. Você tem um coração pulsando da mesma forma que um lobo tem um coração pulsando, você sente medo. Tobias, amado, que bom que você está aqui, cara. Maravilhoso, hein? Faz tempo que eu não te vejo, já está com filho e tudo mais. Alain, seja bem-vindo. O tema de hoje, queridos, é sobre a nossa humanidade. Eu entendo que chegou a hora de nós sermos confrontados a respeito de quem nós somos, de como nós podemos ou deveríamos agir. Cleide, seja bem-vinda. E você já deve ter reparado e já deve ter se frustrado consigo mesmo ao perceber que muitas vezes você age de um modo impetuoso como um lobo, impetuoso como um leão, ou arredio como um gato. Enfim, a gente pode agir de um modo animalesco muitas vezes. E eu tenho refletido muito sobre o que é ser humano. Eu tenho ponderado muito sobre como viver na minha humanidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Para tanto, eu separei em cada dia dessa série, nós vamos analisar um personagem, uma figura, homens e mulheres descritos nas Escrituras, que foram humanos, que tinham as mesmas inclinações e paixões que a sua e a minha, tinham os mesmos medos, as mesmas inquietações, as mesmas aflições, mesmas angústias. O que mais é fascinante nas Escrituras é que a Bíblia apresenta pessoas reais. Elias, seja bem-vindo. Shirley, Zé Alves, meu irmão. A Bíblia apresenta pessoas reais. A Bíblia não apresenta uma imagem do homem. O que é fascinante nas Escrituras é essa forma assim verdadeira, desprovida de alguma espécie de filtro. Pelo contrário, as Escrituras apresentam o ser humano do modo mais nu e cru. E mesmo assim, é um livro que nos ajuda a perceber que nós não precisamos viver aquém do nosso potencial.
Helena, seja bem-vinda. E a pessoa que nós analisaremos hoje é um homem que tem um nome diferente para a nossa cultura. Ele foi um dos descendentes de Adão e o nome dele é Sete. Sete. Então, o super-humano que analisaremos hoje se chama Sete. O registro de Sete está encontrado aqui em Gênesis, capítulo 4, verso 26, e diz assim, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí em diante começou-se a invocar o nome do Senhor. Ontem nós analisamos a história de Caim e Abel. Caim, ele viveu... Olha aí, a minha esposa entrou agora. Caim viveu como um lobo selvagem. Caim feriu o próprio irmão como uma serpente abrasadora. E eu estou usando animais como referência porque a Bíblia muitas vezes chama pessoas, compara pessoas com determinados animais. E o próprio Jesus Cristo foi comparado ao animal. Porém, enquanto a tribo de Benjamim foi chamada de lobo, enquanto Dan foi chamado de serpente, a tribo de Dan, Jesus Cristo foi chamado do Cordeiro, manso e humilde, que como uma ovelha muda foi levado aos seus tosqueadores. É importante entender, nós compartilhamos uma plataforma biológica com os animais. Existem hormônios semelhantes, existem genética semelhante, existem impulsos semelhantes. Os animais têm capacidade de se afeiçoar, os animais têm capacidade de raciocínio, de pensamento. Por incrível que pareça, muitas vezes existe uma categorização na qual os animais são irracionais e os seres humanos são racionais, mas isso, qualquer pessoa que tem um pet em casa consegue entender que um cachorro, um gato não são irracionais. Aliás, nada na criação de Deus é irracional. Existe uma lógica na criação. Existe uma racionalidade na criação. Nada do que Deus fez é irracional. Agora, sem sombra de dúvida, os seres humanos são dotados de uma inteligência diferenciada. Porém, paradoxalmente, muitas vezes nós agimos como qualquer tipo de animal feroz. E Caim agiu como um animal feroz. Porém, Sete não. E durante essa série, eu não quero me ater àqueles que agiram no modo Animal Planet. Mas eu quero me focar e concentrar naqueles que agiram na sua plena humanidade. E sobre Sete, a Bíblia não fala muito, mas fala o suficiente. Sete invocava o nome do Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, ele escreveu algo em Romanos capítulo 10, verso 13, que nos ajuda a entender a importância de invocar o nome do Senhor. Aqui em Romanos 10, verso 13, está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sete, descendente de Adão, que viveu há mais de 6.000 anos atrás, invocou o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a pergunta é: no que consiste invocar o nome do Senhor? É importante entender que Sete não tinha escritura. Na época de Sete não tinha nenhuma espécie de recurso literário. A tradição e o conhecimento era passado de modo oral. Era o pai falando para o filho falando para o neto e assim por diante. Era um conhecimento oral.
As pessoas transmitiam aquilo que elas conheciam de modo sentado em torno de uma fogueira, conversando no meio do caminho. Não havia uma escritura, uma base literária para que eles pudessem se firmar. Mas Sete reconhecia que ele era pecador e carecia de graça divina. E tem um texto maravilhoso no profeta Isaías que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que Sete nos ensina? Número 1. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Número 2. Invocar o nome do Senhor é abandonar caminhos de imoralidade, é abandonar caminhos animalescos, é deixar de agir como um lobo devorador, deixar de agir como um leão feroz, é deixar de agir como aquele que morde quando é de algum modo acuado, é agir numa plataforma humana e não animalesca, entendendo que nós somos carentes de graça, entender que nós somos necessitados de Deus, é compreender que existe uma inteligência superior à nossa, porque o profeta diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Sete compreendeu que ele necessitava de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. E isso nos faz ser humanos. Sabe, uma criança quando ela está acuada, uma criança quando ela sente medo, uma criança quando ela está em perigo, ela não hesita em chamar os seus pais. É por isso que, se nós não formos como os pequeninos, se não formos como crianças, jamais herdaremos o reino dos céus. Porque a nossa autossuficiência, ela endurece a nossa humanidade. A nossa autossuficiência, a nossa independência, a pseudo-força humana, a tendência de confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço, isso nos distancia de compreender que nós precisamos desesperadamente invocar o nome do Senhor. Então, na lição de hoje, no ensinamento de hoje, o grande chamado que Sete nos ensina, filho de Adão, é que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Essa é a primeira lição do primeiro personagem avaliado, Sete, um dos descendentes de Adão. O meu apelo para você é que você invoque o nome do Senhor. Para de confiar em si mesmo. Quantas vezes eu já bati a cabeça por confiar em mim mesmo? Por achar que eu podia, por achar que eu me garantia, por achar que a minha racionalidade bastava, por julgar que eu conseguiria de algum modo me livrar sozinho, me salvar sozinho, me manter sozinho. Esse é um dos maiores enganos da nossa condição humana, que nos coloca no topo da cadeia desse planeta. É julgar que nós somos senhores do mundo. É julgar que nós somos autossustentáveis em nós mesmos. E não somos. Sete me ensina, e Sete te ensina a invocar o nome do Senhor. Eu quero terminar dizendo que essa live, que hoje é o segundo ou terceiro dia que eu faço lives, é uma superação. Porque, como eu mencionei na primeira live,
ou na segunda, se não me engano, é um desafio a gente estar assim, de frente para a câmera, sem pessoas ao redor, sem olho no olho. Talvez quem já nasceu nessa geração cibernética já está habituado a esse tipo de interação, mas para mim é um grande desafio. Eu gosto de conversar olhando para a pessoa, eu gosto de ver as reações, eu gosto de ver a mudança da face, eu gosto de ver se os olhos estão conectados. É um grande desafio. Mas por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque a gente está numa contingência, numa crise sem precedentes. Segundo, porque eu acredito que Deus tem uma mensagem para você. Então essa superação pessoal é por acreditar que Deus tem uma mensagem para você. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E a mensagem de hoje é essa. Sete, filho de Adão, invocava o nome do Senhor. Na sua humanidade, ele entendeu a sua dependência. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã.